Fala, meus amigos terráqueos, eu sou Fred Seckel e você está em contato imediato com o canal ViOVNI. E o assunto de hoje é o Busquem Conhecimento, essa frase que foi famosa na boca do ET Bilu, a maior farsa da ufologia brasileira, feita por um pseudo-contatado e um canal de televisão duvidoso, né? Mas a frase busque conhecimento faz todo sentido e é isso que eu estou fazendo, buscando conhecimento. E aqui está a prova que desde 2006 eu sou membro do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, fundado pelo já saudoso Ademar Gevaer, e é lá onde eu consigo as melhores informações sobre a ufologia, todos os casos que acontecem no Brasil e no mundo. E hoje, falando em conhecimento, né, eu estou aqui com alguns livros que eu quero mostrar para vocês, que são a melhor fonte, né, de conhecimento que a gente pode encontrar aí, o bom e velho livro. O primeiro livro que eu tenho aqui, ó, é esse aqui, ó, História Desconhecida dos Homens desde há 100 mil anos, escrito pelo Robert Charrot. Esse livro aqui, ele é de 1963 e o Robert Charrot, ele é jornalista, arqueólogo, produtor de TV e um dos pioneiros, né, da teoria dos antigos astronautas. Ele viajou o mundo aí atrás dessas informações de civilizações antigas e, segundo ele, e segundo os seus estudos, obviamente, ele chegou à conclusão de que o ser humano não criou nada, tudo já foi criado no passado. As civilizações antigas já construíram naves siderais, já viajaram pelo cosmos, conheceram as ondas hertzianas, os motores e a reação e os íons solares e até as guerras atômicas, né, como está lá descrito nas histórias das Vimanas da Índia. Então, um livro muito bacana, precursor aí, pioneiro dos antigos astronautas, Robert Charrot, História Desconhecida dos Homens desde há 100 mil anos atrás. Não podia deixar de mostrar aqui também o clássico, né? Eram os Deuses Astronautas, famosíssimo Eric Van Däniken. Eric Van Däniken, para escrever o primeiro, ele escreveu vários livros, né? Mas escrever esse livro que ficou mais famoso dele, Eram os Deuses Astronautas. O Eric Van Däniken, ele passou 13 anos pelo mundo pesquisando, numa jornada onde ele percorreu mais de 100 mil quilômetros atrás de desvendar os enigmas da humanidade, os enigmas antigos da humanidade. Entre eles o mapa do almirante turco Piri Reis, o mapa que data aí de 10 mil anos atrás e teria sido feito não navegando, mas por algum tipo de nave que estava sobrevoando na estratosfera para poder identificar os continentes com tamanha perfeição naquela época. As famosíssimas linhas de Nazca do Peru, né, onde lá também no Peru tem um campo de pouso antiquíssimo de naves com 60 quilômetros de extensão, ossos de animais desconhecidos, astronautas e naves nas pinturas rupestres em vários lugares do mundo, Austrália, né, América Central, a Arca da Aliança da Bíblia, será que ela tinha uma carga poderosa de energia? E para onde levava a Porta do Sol em Tiahuanaco? Essas e outras questões aí, o grande Eric Van Däniken, que foi o pioneiro aí nessas descobertas, levantando essas questões aí sobre a antiguidade do homem ter entrado em contato com seres mais evoluídos. O terceiro livro que eu vou mostrar aqui é o Terra Vigiada, Robert Hastings, Biblioteca UFO, 2013. Cara, esse livro aqui ele é indispensável para quem quer entender um pouco da agenda alienígena e, sem dúvida, uma dos tópicos da agenda alienígena são os artefatos nucleares da humanidade, né? Então, o subtítulo aqui do livro é Aliens observam e monitoram nossos arsenais atômicos. O Robert Hastings, ele era filho de um sargento da Força Aérea que botou ele para trabalhar lá na base e o Robert, quando ele tinha 16 anos, ele estava varrendo lá uma base aérea onde o pai dele trabalhava, entrou sem querer na sala de controles de radar daquela base e naquele momento, com 16 anos, varrendo o chão, ele viu uma movimentação estranha ali, as pessoas conversando, e naquele momento ele flagrou, junto com os técnicos do controle do radar, um objeto voador não identificado que estava sendo observado ali no radar. E logo ele viu que aquilo gerou uma certa comoção entre as pessoas que estavam ali e que existia um acobertamento, aquilo não era para ser divulgado. E a partir de então,
o Robert Hastings se apaixona pelo tema da ufologia e sai por aí pesquisando. Então, desde 73, o Robert já falou com mais de 80 militares da ativa e da reserva da Força Aérea Americana, e ele destrinchou no seu livro centenas de casos muito bem detalhados ali, envolvendo o aparecimento de OVNIs, objetos voadores não identificados, e OSNIs, objetos submersos não identificados, objetos que saem da água, que estão sendo captados por radar embaixo da água, e detalhou muito bem esses casos, e sempre ele chegou nessa conclusão, obviamente, né, pelos seus estudos, que a maior incidência dos avistamentos, dos contatos das naves, a aproximação dessas naves, se dava em bases e locais que tinham arsenal nuclear, né? Lembrando que a era moderna dos OVNIs lá em julho de 47, queda de Roswell e tal, tudo isso coincide com o momento em que a humanidade estava lidando com artefatos nucleares, né? Então, o Robert Hastings ele chega nessa conclusão, que sem dúvida os aliens estão nos monitorando, estão cuidando das nossas instalações militares, estão de olho em tudo que o ser humano faz que envolva armas nucleares, óbvio, porque um acidente nuclear aí pode não só afetar o planeta Terra, mas afetar todo o sistema solar, e isso eles não querem, eles estão de olho, talvez para nos proteger, nos salvaguardar de alguma forma, de algum cataclisma nuclear aí. O quarto livro que eu quero falar para vocês é o Guia da Tipologia Extraterrestre. O Guia da Tipologia Extraterrestre é sensacional. Só para dar uma rápida folheada aqui para vocês verem, ricamente ilustrado. O Guia da Tipologia Extraterrestre, escrito por um dos maiores ufólogos do Brasil, Tiago Luiz Tiquete. O Tiago, só para vocês terem uma ideia do currículo do Tiago. O Tiago, ele estuda ufologia há mais de 25 anos, é coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, diretor nacional da MUFON no Brasil, pesquisador de campo certificado pela MUFON e membro do Star Team da MUFON. O cara é uma fera, um papa da ufologia. E nesse livro aqui, Guia da Tipologia Extraterrestre, tipologia não é tipo de fonte, não. Tipologia é sobre o tipo físico dos seres extraterrestres. E esse guia, que está na terceira edição, é riquíssimo. Ele catalogou, em cima de depoimentos de pessoas que tiveram contato no mundo todo, vários tipos de extraterrestre. E ele classificou eles em 4 grandes tipos, né? Os humanoides, os que são parecidos com nós, cabeça, corpo, tronco e membros, né? Os greys tal, estão aí nos humanoides, os que se parecem com a gente. A categoria animalia, né? Seres que são animalescos, né? Deixa eu até pegar aqui, ó, mamíferos, reptilianos, anfíbios, insetoides e até que se parecem com pássaros, né? Lembrando que os egípcios têm lá alguns deuses com cabeça de pássaro, né? Os robóticos, sim, robóticos. Teve gente que foi abduzida, teve contato e quando chegou na nave ou quando foi abordado aqui na Terra, se encontrou com seres que eram robôs, metálicos, né? Metálicos e corpulentos, ele dividiu aqui em 2 classificações. E os exóticos, né? Os exóticos, essa última classificação, para designar os seres que foram vistos de formas mais incomuns, vamos chamar assim, né? Ele divide aqui em físicos e aparições, talvez hologramas ou algum tipo de aparição que não era física. Então é um livro ricamente ilustrado. Outra coisa incrível desse livro é que aqui no final, ó, ele tem análise estatística. Então ele detalhou aqui muito, muito bem cada país, quantas incidências teve, o ano, quantos casos, a porcentagem de que tipo de ser que estava gerando esses contatos, essas abduções, enfim. E o Guia da Tipologia Extraterrestre é um livro realmente para quem já está num nível mais avançado da ufologia, até assim como o livro do Hastings lá, né, A Terra Vigiada, são livros para quem já está um pouco mais avançado no estudo ufológico aí. O quarto livro que eu queria contar para vocês aqui, ó, Cartas para Claudeir Covo, da Cíntia Boschini Covo, filha do Claudeir, e do Tiago Luiz Tiquete, o Tiago que eu acabei de falar aqui. O Tiago ajudou a escrever e analisar as cartas. Quem foi Claudeir Covo? Claudeir Covo, já falecido, morreu em 2012. Claudeir Covo foi um engenheiro elétrico e um grande ufólogo. Participou de muitos programas de televisão,
televisão, rádio. Inclusive foi ele que desmistificou o UFO da tiazinha. Lembra o UFO da tiazinha, Suzana Alves, que apareceu na TV mostrando umas luzes lá? E o Claudeiro, quando pegou aquelas imagens em alta resolução, ele viu que nada mais era que um dirigível, né, daquela marca de pneus lá. Então o Claudeiro Covo, durante a vida dele, ele estudou muitos casos e recebeu muitas cartas de pessoas do Brasil inteiro, até de outros lugares do mundo, querendo informações, contando seus relatos pessoais e querendo que o Claudeir desse algum tipo de explicação sobre o que aquelas pessoas estavam vendo. E aqui nesse livro fantástico, o livro recente, aí é de 2022, ano passado que ele saiu, a Cíntia e o Thiago, eles compilaram dezenas dessas cartas aqui, e então eles têm a carta exatamente como a pessoa mandou a carta, e na sequência eles fazem uma análise, né? O Thiago faz uma análise da parte ufológica e a Cíntia, filha do Claudeir, que é psicóloga formada, ela faz uma análise emocional, né? Vamos dizer assim, das impressões emocionais que as pessoas tiveram diante dos relatos. O livro é fantástico, você tem que ler, porque se você gosta de histórias reais, como que é o que eu mais gosto, é por isso que eu estou fazendo essas entrevistas, porque eu gosto das histórias, né, que aconteceram com as pessoas anônimas e tal, e aqui é uma coleção desses relatos, é um livro incrível. O sexto livro aqui, são 7, tá, pessoal? O sexto livro que eu vou mostrar para vocês aqui é o único livro dessa lista que é de ficção. É o livro Operação Gênesis, da Danusa Aras, A Origem Extraterrestre do Homem, da editora Arcádia, lançado, ela escreveu em 2022, acabou de ser lançado o livro. Eu fui no lançamento, peguei até o autógrafo da autora, e a Danusa Aras, ela teve um avistamento quando ela tinha 15 anos. O avistamento dela é uma história muito legal, que eu entrevistei ela, tá lá no outro vídeo, procura aí o vídeo aí no meu canal, assista a história dela. E o livro dela, Operação Gênesis, ela misturou ficção e os dados que ela coletou ao longo das pesquisas que ela vem fazendo aí. Ela é uma apaixonada pelos livros do Zecharia Sitchin, né, que traduziu as tábuas dos Sumérios, que contam a história dos Anunnakis, os primeiros seres de origem extraplanetária aí que teriam manipulado o DNA dos primeiros hominídeos na Terra aqui para ajudá-los no garimpo de ouro e outras tarefas que eles tinham aqui. E a história do livro dela é muito legal, uma ficção, mas é muito bem escrito. O primeiro livro dela nem parece o primeiro livro, parece que ela já é uma grande escritora. O livro é realmente muito, muito, muito bom, cheio de informação, rico em detalhes. E ali ela pincela várias informações da ufologia, principalmente sobre a origem extraterrestre do homem. Vale a pena ver meu vídeo lá, ver o vídeo com a entrevista dela e adquirir o livro, que é muito bacana. Bom, e para terminar, o último livro que eu tenho aqui, não podia faltar, Caso Roswell. E o livro é o The Day After Roswell, do coronel Philip Corso e o jornalista William J. Burns, da editora Gallery Books, de 1997. O caso Roswell, né, a queda da nave no Novo México ali, marcando a era moderna da ufologia, junto com o caso Kennedy Arnold, né, que também na mesma época avistou 9 naves voando, ele era piloto, avistou 9 naves voando, dando origem ao termo disco voador. Tudo isso em 47 marca, né, a era moderna dos discos voadores, né, quando os incidentes e eventos ufológicos começaram a ter uma atenção maior na mídia. E o que o coronel conta aqui, ele dá detalhes, ele dá nomes, ele dá datas, ele dá o nome de empresas, o nome de pessoas, quando ele encontrou essas pessoas, e tudo que movimentou o exército americano e a Força Aérea após esse incidente, após a queda dessa nave, com recuperação de corpos alienígenas. Isso mesmo, a nave caiu e eles recuperaram corpos. Pelo que o coronel conta, tinham 5 criaturas na nave. 3 já estavam mortas quando eles chegaram no local. Uma criatura teria tentado fugir correndo pelo deserto e o exército abateu a tiros essa criatura. E uma última criatura estaria viva e estava próximo da entrada da nave, né? Eles contam que os militares chegaram nessa nave, quando eles entraram dentro da nave e olharam pela janela da nave do lado de fora, era muito estranho, porque eles chegaram lá de noite, mas quando eles olharam de dentro da nave para fora, através da janela da nave, parecia que estava dia, né? Tinha alguma tecnologia ali na janela da nave que deixava o espaço, o ambiente externo super iluminado, parecendo dia. E
O que acontece, né? Uma dessas criaturas aí foi levada para uma base militar chamada Fort Riley, onde em um dado momento lá, o coronel na época ele não era coronel, né? Ele tinha uma patente menor, mas ele tinha muitos amigos ali na base, e foi falado para ele que tinham trazido alguns caminhões com alguma carga, né, que teria vindo de Roswell. E ele, durante uma noite lá, muito curioso, entrou num daqueles galpões lá, segundo ele, estavam estocados no prédio da veterinária da base, e entrando lá nesse prédio, ele começou com uma lanterna de noite, ele começou a ver aqueles caixotes de madeira, e até que ele viu um caixote ali que parecia que estava com uma tampa entreaberta, e foi quando ele tomou um susto. A hora que ele botou a lanterna ali e abriu aquele caixote, dentro do caixote havia uma caixa com vidro grosso, um líquido azul gelatinoso e um corpo que ele achou que era de uma criança que estaria ali boiando naquele líquido. Era um ser de 1,22 m, mão com 6 dedos, ele não conseguia ver o dedão na mão, era só 6 dedos, pernas e pés finos, uma cabeça grande em formato de lâmpada, né? O famoso clássico Grey, né? Um formato que a gente já conhece bem. Aquele corpo tinha uma pele cinza e ele não conseguia identificar direito se aquilo era pele ou se era algum tecido muito fino que estava revestindo o corpo do corpo do ser, né? E aquilo, obviamente, chamou muita atenção dele, aquela situação daquela criatura, aquelas caixas vindo de Roswell. E um tempo depois, quando o coronel já avança na sua carreira, ele vai trabalhar no Departamento de Desenvolvimento de Pesquisa da Força Aérea, que tem um curioso nome de Departamento de Tecnologia Estrangeira, né? Foreign Technology. E ali, num belo dia, ele é chamado pelo seu superior e recebe um arquivo de metal com gavetas, e naquele arquivo, para sua surpresa, estavam vários relatórios, peças da nave, objetos da nave, relatório das autópsias dos corpos e uma série de outras informações ultra classificadas, ultra secretas, que ele agora estava encarregado de desenvolver toda aquela tecnologia, de fazer engenharia reversa com aquela tecnologia e descobrir como o ser humano, né, os americanos principalmente, poderiam avançar cientificamente em cima de tudo aquilo que estava sendo recolhido aqui na nave. Ele conta com pormenores, detalhes, que olha só o nome das empresas que trabalharam junto com o governo americano na retroengenharia, né, nessa engenharia reversa desses objetos. IBM, Dow, Bell Labs, Western Electric, Hughes Aircraft e a DuPont. Sim, a DuPont, aquela que criou as frigideiras que não grudam, né? Entre outros avanços tecnológicos aí. E segundo, o que ele conta aqui detalhadamente, todos esses avanços, toda essa pesquisa, toda essa retroengenharia teria levado a grandes evoluções científicas para os americanos. Entre elas, olha só a lista. Intensificador de imagens, o que levou ao Night Vision. Tanto aquela janela da nave quanto as lentes de contato que os alienígenas usavam deu origem à Night Vision, a visão noturna, né, que foram os americanos que lançaram. Fibra ótica, segundo o que ele conta aqui, todo o painel de controle da nave era cheio de fibra ótica. Então de pequenos fios, supercapilaridade, supercondutores que eles foram analisar e deram origem à fibra ótica. A fibra de supertenacidade, que é o Kevlar, né? Eles foram analisar, sim, aquele ser, ele estava vestindo uma roupa, um traje que aderia à pele dele, muito, muito fino, mas que tinha uma trama muito, muito resistente, quase impossível de ser cortada. Através disso, o governo americano desenvolveu o Kevlar, né? Reveste os capacetes, os coletes e tal. Os lasers, o laser também, e várias aplicações do laser para usar como radar, para guia de orientação. Existia uma caneta laser dentro da nave dos alienígenas, que eles podiam usar de várias formas. Ligas metálicas de alinhamento molecular, né, analisando a estrutura da nave. Circuitos integrados em microchips em formato de colmeia, muito pequenos, muito sofisticados. A tecnologia HARP, né, de pesquisa de alta altitude, projeto de pesquisa de alta altitude. Projeto Horizon, que estaria dando origem a uma base na Lua.
geradores atômicos portáteis, o Third Brain, o sistema de orientação controlados pelo cérebro, dos EBs, né, as entidades biológicas extraterrestres, porque também nessa época eles cunharam esse termo, EB, né, Entity Biologic Extraterrestrial, né, entidade biológica extraterrestre. Aqui vale uma pausa para falar o seguinte, esse sistema de orientação, os seres lá tinham um tipo de coroa que colocava na cabeça deles e através do poder mental eles conseguiam manipular a nave ou talvez até manipular a comunicação. É curioso que no caso ET de Varginha, depois das capturas das criaturas, uma mulher, esposa de um político, viu uma criatura ET de Varginha na mata do zoológico, né, onde misteriosamente animais estavam morrendo, e essa criatura que ela viu tinha uma coroa na cabeça, né, provavelmente esse mesmo tipo de dispositivo. Eles também desenvolveram feixe de partículas, que deu origem ao projeto Star Wars, a energia antimíssil, sistemas de propulsão eletromagnética e projéteis de urânio empobrecido, né? Entre outras revelações, o coronel Felipe Corso disse que o ser humano, os americanos, pisaram na Lua antes de 69 oficialmente. Eles teriam pisado na Lua em 65, 4 anos antes da data oficial, para tentar montar uma base na Lua, né? Um projeto que teria sido interrompido por algumas questões de ordem governamental. Quer saber mais? Leia The Day After Roswell. Então, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. E essa é a minha contribuição, um pouquinho de conhecimento para vocês aí. Se você curtiu a resenha de hoje aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e continue fazendo as suas próprias pesquisas para tirar as suas próprias conclusões. Obrigado, eu sou Fred Seckel e esse é o canal VIOVNI.